Olá! O que pele de bacalhau, sementes, alternativa ao mercúrio tem em comum? Esses são os temas de pesquisa da Raquel de Queiroz. E é com ela que será o nosso papo de hoje. Eu sou Biane Mota e ajudo você a se tornar uma designer de joias única, com uma assinatura que reflita realmente a sua essência. E antes da gente começar aqui, eu queria convidar você a participar do grupo do WhatsApp, onde você vai receber as informações, né, das próximas lives, de cursos sendo lançados, entre várias outras coisas dentro do setor joalheiro. Então, o link está na bio, corre lá, já entra no nosso grupo do WhatsApp e eu tô vendo que a Raquel já tá por aqui, então eu vou chamar a Raquel para compartilhar com a gente nessa live. Mas antes, deixa eu já aqui ler e apresentar a Raquel para vocês. A Raquel de Queiroz tem progressivamente avançado rumo a minimizar o impacto ambiental inerente à produção de joias, pesquisando técnicas e matérias-primas capazes de cumprir as próprias expectativas de criar peças com design, personalidade e qualidade reconhecidas no Brasil e no exterior. Participa de uma crescente tendência internacional na indústria criativa, que é de transformar a criação em joias conscientes. Então eu vou chamar a Raquel aqui para participar com a gente. Enquanto isso, gente, sejam todos bem-vindos. Ah, Olá, conectou, deu tudo conectou. certo, tudo bem? Eu tô aqui brigando com a conexão até agora, né? Tava tudo perfeito. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, agora não é hora. Ai, mas que bom que deu certo, gente. A Raquel estava Deu. num voo hoje para a Europa, chegou. A gente estava, né, falando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Deu tudo certo. Ficou muito feliz de estar aqui, de ter conseguido resolver problemas de conexão e tá É. tudo certo. Muito obrigada pelo convite, Raquel. Nossa, obrigada. Eu que agradeço poder falar sobre isso, porque é um tema muito novo, né? Ai, nem fale. Então, gente, a primeira, né? A gente está aqui recebendo a Raquel. Para quem está chegando, eu vi que entrou bastante gente aqui. Seu Lazédio, seja bem-vindo. Saudade, faz tempo que eu não encontro com o senhor. Fico muito feliz com a recuperação também. Então, para a gente começar. É que vão entrando uns nomes, gente, que assim, o coração bate, né? A gente lembra de muitas coisas, então aí a gente tem que falar, tem que dar um oi especial. Não vi todos os nomes passando, perguntei que eu olhei, ele entrou, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Raquel, então a primeira pergunta para você, né? Quando a gente termina aqui a sua apresentação, está escrito na questão da joia consciente. Uhum. O que que você classifica como É, essa joia consciente? então, a joia consciente, a gente falar de sustentabilidade, é uma palavra pesada, né? A gente sabe Pode. que, na verdade, nada é 100% sustentável, né? Então, você não pode afirmar que aquilo é realmente sustentável. Então, a gente preferiu falar joias conscientes porque é uma coisa que a gente está buscando ser o mais natural possível, ser o mais sustentável possível dentro do que nós temos hoje em dia, né? Disponível. Gente, eu acho que esse é um primeiro olhar para todo mundo refletir, porque realmente 100% sustentável, 100%, é claro que é muito difícil isso se for viável, mas com certeza todos vocês podem dar um passo para fazer algo um pouco melhor. E de passo em passo, né? Então a gente já fez algumas lives com esse tipo de tema aqui para trazer para a consciência mesmo um debate de como a gente pode, no consumo geral, não só na própria marca, né, no consumo do dia a dia, ter atitudes mais conscientes, né, que tragam Sim. discussões e, enfim, é um pouquinho sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui. E a Raquel tem um trabalho de pesquisa muito bacana, né, eu abri aqui com a pergunta, tipo, de pele de bacalhau, a questão de mercúrio, então são pesquisas, são temas super divergentes, super diferentes. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou na joalheria e o que trouxe você para esse olhar, esses temas de pesquisa e essa inovação toda. Tá.
Desde criança, o que eu gosto muito. Então, eu lembro que minha mãe fazia a gente pegar as pedrinhas na rua para pintar, para fazer outra coisa com a pedra, uma decoração, alguma outra coisa. Então, assim, eu gostei disso, né? E também, quando a minha mãe ia para o interior, a gente sempre ia junto e tinha sempre aquele senhor que vendia joias. Então, eu lembro muito isso na minha mente da minha mãe escolhendo as joias que ela ia comprar. E a gente escolhia junto. Então, na verdade, foi uma recordação de infância que aí me deu um start. Falei, eu gosto de pedra. Eu falei, onde eu vou pôr a pedra? Né? O que eu vou fazer com a pedra? Eu falei, vou aprender desenho de joia, porque eu quero trabalhar com isso. E aí fiz o curso no Senac e tudo mais, né? Depois eu fui fazer o curso no ateliê da Cláudia Chadalaquian também, que me ensinou muita coisa de bancada e tal. E aí, por fim, eu resolvi ficar mais na área de criação, né? De criação e não de execução em si, né? Na bancada e cuidar mais da venda. Aí você tem que pensar como uma empresa, né? O que você precisa para dar uma continuidade. Quer dizer, fazer tudo sozinho é legal, mas você não consegue uma produção, né, tão grande. E eu gosto de pesquisa, né? Pesquisa é uma coisa que sempre me fascinou muito. E quando eu comecei a minha empresa específica, já conhecia alguns materiais. Eu trabalhava há muito tempo com madeira e eu sempre gostei de alguns trabalhos indígenas, né? Como com as sementes. Então, eu conheci o Tucumã beneficiado por esse grupo de indígenas do Acre, que faz a corrente. Hoje em dia eles fazem com máquina, não faz mais à mão, né? Mas é um trabalho que substitui, né, o metal, ou eu agrego o metal também, porque aí eu estou falando que é uma joia, então eu agrego prata, pedra, e aí você tem uma peça completamente diferente, praticamente única, né? E nesse meio todo eu me vi assim num período que eu não conseguia definir o que era a minha joalheria, porque ela não era comercial, né? Não era aquela coisa que faz em série. E aí, estudando certinho, junto com profissionais, a gente viu que a minha joalheria era mais artística barra contemporânea. Né? Então, quando você está numa joia contemporânea, você pode abusar da sua criatividade, né? Então, é o que eu faço, na verdade, né? E comecei a usar toda assim, eu olho para o material e fico pensando como é que ele se encaixaria numa peça, né? Numa joia e tudo mais. Você falou da pele de bacalhau. Também foi uma coisa que eu comecei a usar o galuchá, né? Que é a pele da raia, que também é muito usada na joalheria, né? E aí eu comecei a usar o galuchá só que o galuchá também é um custo muito alto, porque ele vem de fora do Brasil, né? E é lindo, né? E aí, e eu vim para Portugal, e essa minha amiga que é estilista, que a gente divide até os desfiles aqui, ela começou a trabalhar com a pele de bacalhau porque ela via que esse resíduo ia para o lixo. Então, ela começou a pedir para o curtume beneficiar também. Então, ela começou a usar em detalhes na roupa e tudo mais. Aí eu olhei e falei, me dá o que sobra, porque eu vou fazer joia. Aí eu Legal. comecei a usar a pele do bacalhau, agora também tem da tilápia, quer dizer, são coisas que você vai atrás, né? Como eu te falei, são pesquisas, né? Você fica assim. Eu estou usando o plástico da Rato Roy, né? Que é uma empresa de Santa Catarina. Eu tive resistência um pouco ao plástico, né? Eu não achava que o plástico ia combinar
com uma joia, né? Mas eu vi o plástico dela, também a história bem legal da empresa e tudo mais, bem sustentável. Aí eu comecei a falar, não, se eu colocar alguma pedra, aí eu ponho o metal por fora. Quer dizer, você vai fazendo os testes, né? Primeiro que o papel aceita tudo, né? A gente vai no papel, você consegue fazer, mas é outra coisa quando você visualiza a peça que fica de bom gosto, né? Essa peça eu lancei o ano passado no desfile do Rico Graco no Brasil Eco Fashion, né? Então, Ah, são coisas assim que a gente tem que começar a fazer com esses materiais que seriam resíduos, né, na verdade, e criar uma peça nova, completamente diferente, que a pessoa nem imagina, né, que isso é possível se fazer. Tem resistência? Tem muita resistência. Tem gente que fala para mim, não, isso não é joia, não, isso eu não sei o quê. Aí vai mesmo da pessoa gostar da peça e começar a usar. entender seu posicionamento, gente. Eu não sei se vocês perceberam a aula que vocês tiveram aqui. Vou trazer agora para um olhar, né? Um novo olhar. Então é aquela coisa, poxa, eu não sabia. Primeiro, assim, eu fazia tudo na bancada e fica algo realmente pensar em produção, em custo, em preço de venda, de ser uma empresa. Então, quando a gente pensa numa empresa, como transformar a arte ou a joia artística ou a joia contemporânea ou o estilo né, que a pessoa tenha dentro realmente de um olhar de negócios. Então, ela transforma esse olhar, começa a pensar na questão de série, começa a pesquisa de materiais dentro de uma reflexão realmente dela, né? Não dá para dizer que sustentabilidade é algo pessoal, mas é algo necessário para o mundo, mas que para ela era algo realmente forte, e muda esse olhar realmente trazendo para a joalheria, vai entender qual é o seu próprio estilo para se posicionar. Então, tudo isso é uma história de crescimento dentro de uma empresa, que muitas vezes a gente aprende na marra, ou muitas vezes a gente pode já ir pensando um pouquinho para poder ir errar menos, digamos assim, que errar a gente sempre erra, né? Mas ir construindo tudo isso de uma forma mais assertiva. E outra coisa que ela traz que é muito bacana é essa questão, olha, eu faço parceria com o Refugo, né, com o que é com a sobra, gente, isso é muito legal porque a joalheria a gente trabalha com coisa pequena. Então, o que é sobra de alguns materiais para empresas, para a gente, é um universo para ser trabalhado, né? Porque o nosso tamanho são coisas pequenas. Então, olhem para isso, que parcerias, que coisas que iam ser descartadas, que vocês realmente podem agregar esse olhar e ensinar o público a realmente entender o valor de tudo isso, que vai muito além do material em si. Né? Então, para mim, aqui foi uma pequena, grande aula. Então, por isso que eu estou trazendo esses pontos para vocês pensarem, né? E ficarem É, atentas a isso. e uma coisa assim que me chamou muita atenção foi em 2020, quando eu estava na Alemanha, fazendo a feira, né, a Iorgenta, onde o meu vizinho ali de bancada, né, de espaço, era um senhor americano que ele estava com... Ele é joalheiro, tá? E ele tem uma organização que chama-se Mercury Free. E eu não me atentava, porque ele tinha assim uma tela, né, uma televisão, onde tinha uma pessoa, obviamente, acho que era no Peru, com a mão aqui e com mercúrio na mão. E eu olhava assim e falava, mas por que ele traz isso, né? E eu não me atenava. Aí fui conversar com ele. E aí assisti a palestra dele também sobre a contaminação do mercúrio nas pequenas e médias mineradoras, né, no mundo. Não é só aqui no Ai, Brasil, isso você acontece no mundo falhou bem todo, na. né? É, falhou. Você falhou bem na a conexão falhou bem na explicação do porquê que ele estava com aquilo. E aí, na hora que a gente estava super Ah, curiosa, tá. falhou a conexão. Você poder falar de novo? Não, então, na verdade, a organização dele era para descobrir alguma coisa, algum método para se retirar o ouro de pequenas e médias mineradoras que não utilizam, para não utilizar o mercúrio, porque se contamina tudo, até a própria pessoa se contamina, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu voltei para o lugar onde eu estava hospedada e liguei para a Universidade Federal de Porto Alegre, porque eu já estava fazendo uma pesquisa de materiais com eles.
e pedi uma pesquisa. Falei, não, a gente tem que achar alguma coisa que substitua na mineração, que me substitua o mercúrio, né? E aí, coincidentemente, com o passar do tempo, a pesquisa cresceu, né? A gente foi para a Embrapa e tudo mais, mas estourou esse negócio, né? De invasão de terra indígena no Brasil para tirar o ouro e tudo mais. Então, foi uma coisa que é uma coisa ainda, porque a gente não tem ainda um produto, porque não é fácil fazer pesquisa no Brasil. Então, mas assim, a minha ideia é ter um produto equivalente ao mercúrio para poder fazer essa mineração para pequenos e médios, né, mineradores, né, no caso. Mas a nossa realidade é completamente diferente da Colômbia, ou das Filipinas, ou de outros países da África que tem mineração também, né? Então, tudo isso a gente precisa estudar. Não, Não é com assim, certeza. não é um caminho fácil. Então, E um e a caminho questão extremamente importante, né? e a questão do metal em si, também foi uma coisa que eu comecei a perceber, né? Porque a gente tem que usar material de reuso, né? De recuperadoras de metal. Agora a gente tem uma recuperadora de metal, né? Que é a IB, que é essa recuperadora que tem uma forma mais sustentável, né? De descarte. Então, quer dizer, eu acho que a gente está evoluindo, mas as pessoas, assim, um grande público ainda não está entendendo muito bem, né? O consumidor final, na verdade. Porque eu li uma coisa que um jornalista peruano escreveu que eu acho assim fantástico. Ele falou: enquanto o consumidor final não se questionar de onde vem o metal da sua joia, as coisas não mudam tão fáceis. E a gente sabe que o mercado muda de acordo com o consumo, então eu trago isso várias vezes aqui. Eu vi essa crescente do ouro sendo reutilizado no início, muito mesmo para baixar custo, né? E a gente teve todas essas mudanças, todas essas questões realmente de olhar as questões da natureza, ecológicas, de tudo, e vem como uma alternativa que abrange os dois pontos, né? Então, realmente, você não extrai material novo, existe sim muito metal já para fora, então não tem a necessidade dessa extração de grande escala para se fazer a joia. Existe uma rotatividade ali de um valor que estava parado. Então, a questão do reuso hoje de materiais, ele vem com um outro olhar. A purificação hoje, né, existe em alguns lugares que já trabalham de forma mais consciente, então são parcerias novas, olhares novos que o consumidor que está ali realmente é quem tem a força de mudar todo esse mercado. E a gente acaba vendo essa crescente dentro dos fabricantes, principalmente das pequenas marcas, em vista não só da imagem, mas realmente de não se afastar do consumidor. E muitas vezes, não é a maioria, mas alguns sim, a gente sabe que vem desse olhar mais profundo, como o seu, como o da IB, com questões pessoais mesmo, de olhar e tentar fazer algo, alguma mudança acontecer. Então, é um trabalho necessário, bonito, e é necessário em todas as frentes, na questão comercial, na questão de imagem, na questão de planeta mesmo, de sustentabilidade, de deixar para o futuro, né? Então, Exatamente. é uma corrente ali que precisa ser fechada, que precisa ser olhada. E você comentando aqui na live, né? Eu sei que sua marca e que você realmente passa por várias feiras, que sua marca, né, é internacional e que está em vários eventos. Dentro de tudo isso, conta um pouquinho para a gente como são esses eventos internacionais, né? As feiras que você já participou com a sua joalheria, com a sua marca, e como que é visto a joia brasileira lá fora. A gente tem uma identidade, como é esse posicionamento? Qual é esse olhar da joalheria brasileira lá fora? Quando eu comecei a fazer feira, né? Minha primeira feira foi em Portugal, foi a Porto Joia. Nem eu mesmo sabia o que esperar, né? Eu ficava assim, será que eu levo ouro? Será que eu levo prata? Será que eu também não sabia? Foi uma incógnita para mim. Mas eu levei o Tucumã,
que para minha surpresa muita gente veio falar comigo a respeito, por curiosidade mesmo, né? Já a segunda, eu fui para a Alemanha, em 2018, eu fui para Munique também, fiquei nessa mesma feira em Urgenta, e eu fiquei no setor de design. E aí eu levei também uma diversidade de materiais e levei aquelas joias mais tradicionais, com pedra, ouro e tal. Eu, assim, quando eles viam, e coloquei um livro de pedras também no meu estande. E o que eles vinham procurar? As pedras, as pedras, as pedras. Era assim, um olhar bem assim. Ah, esse é brasileiro. Quando assim, eles viam a bandeirinha do Brasil, já vinha sorrindo, né? Eles gostam, né? Eles gostam, né? Não só de brasileiro, mas assim, eles sabem da diversidade pedras e tudo mais, né? Então eles já vinham procurar. Muito indiano já vinha me perguntar da turmalina Paraíba. Então, assim, tinha essa procura assim, que eu via que era diferenciada, vamos dizer assim. Né? Que é a Setor busca de mesmo design. pelas gemas e todo esse material que a gente É, tem em abundância, né? Que com uma exatamente. variedade grande, enfim. É, E as questões dos materiais não tradicionais, né? Essa gama de outros aqui, materiais, como que é a aceitação? aqui eu senti que, então, aí evoluindo, né? Em 2020 eu fui convidada para ficar no setor de sustentabilidade dessa mesma feira. Então, aí eu só levei esses materiais diferentes. Assim, só que a feira não bombou, assim, não foi boa por conta do Covid, porque estava Tá. começando o Covid aqui na Europa. Então, tinha muito pouca gente, mas os que tiveram gostaram muito. Eu acho que esse intercâmbio que a gente faz, fazendo esses eventos fora do Brasil, é muito bom, muito gratificante, porque você não conhece gente só local. Você conhece gente de outros países, até de outros continentes, que é assim, vem agregar, né? E É. assim, agora, onde assim, eu acho que é mais aberto, inclusive, para joalheria contemporânea e tudo mais, é aqui na Espanha. Porque aqui eu participo, né, de exposições e agora também faço desfile. Sempre assim, eu gosto de ter um tema, né? Então, eu tenho um tema ali, aí eu crio em cima desse tema. Aí eu posso usar o material que eu quiser. Eu sou livre Tá. para usar o material que eu quiser. Então, aí eu consigo extrapolar, assim, fazer uma coisa diferente, né? E essas peças depois eu levo para o Brasil e eu acabo vendendo no Brasil. Entendi. Entendeu? Então assim, eu nunca tive problema disso, sempre percebi que eles gostam de receber, de ter mais participantes brasileiros, eles gostariam de ter mais também. E assim, a gente tem referências também muito boas no Brasil, né, na área de joalheria contemporânea. Então, eles conhecem também. Tem gente que vem expor aqui também, não sou eu, que vem expor também. Mas eu acho que é um bom local, assim. Eu gosto muito da joalheria contemporânea, aquela usável, né? Aquela que você consegue usar no dia a dia, não quando você também tem uma só mais artística, né? Mas É. eu gosto. E hoje você falou que você, né, trabalha com diversos materiais, mas o seu foco hoje, ou os materiais que você mais explora, está voltado para qual exatamente? Então, eu sempre procuro inovar, né? Eu trabalhei, antes de começar na joalheria, eu trabalhava com vidro. Então, eu peguei umas garrafas de vidro coloridas também, e estou usando vidro agora também na joia. Então, assim, eu não tenho um ponto, sabe, de falar, é esse material agora que eu vou fazer. Mas eu agora, para o final do ano, eu vou ter uma nova coleção, que vou usar o couro vegano, que é do México, que ele é. Então vai ser uma coisa diferente também. Porque todo mundo Ah, usa ele para entendi. outras coisas, né? Eu vou usar para joia. É. E Ó, outra coisa também que aqui, eu acho que falta um pouco nos é, joalheiros no Brasil
investir um pouco em joia masculina. Concordo. Antes da gente entrar nesse tema, deixa eu só colocar aqui, ó, tem recadinhos para você. A Pinelli Thelma falou: suas joias é um sucesso na Europa, amada. E aí tem depois aqui. Pois é, te Tem gente aí que espero da lá. Espanha, né? É, ela está aqui. A Nolis dizendo: estou encantada, que aula. Ah, então, gente, quem quiser fazer perguntinha, escreve aqui, que aí daqui a pouquinho vou dar o tempinho para vocês escrevendo. Eu volto, vou lendo, vou mandando vou passando para elas perguntas, tá? Então, você estava falando da joia masculina. Diga, qual é o seu olhar sobre Então, isso? porque eu percebi que não tem muita opção, né? E quando você tem opção, é a mesma coisa para todo, né? Não tem uma. Eu vendi bastante joia masculina, né? Com pedra, né? Que coisa assim, que eu fiquei sabendo que o homem brasileiro não gosta muito de usar pedra, né? Então, se a gente for partir para a história, né, na verdade, quem usavam as joias tal eram os reis, eram os guerreiros, era o homem que tinha poder, né, que usava a joia. E hoje depois isso se perdeu, aí ficou para jogador de futebol, artista, ou a pessoa tem que ter um estilo tal para usar, e não é uma verdade, né? Eu acho que com o passar do tempo também isso foi se perdendo. E hoje em dia eu vejo que existe a procura. Eu acho que as pessoas, eles não consomem mais pela falta de opções mesmo, né? É. Porque assim, eu comecei a fazer abotoaduras, né? Coisa também que hoje em dia quase ninguém usa. E comecei a vender. Eu vendi abotoadura para advogado, economista, e acabei vendendo corporativo também para uma empresa japonesa que levou para o Japão essas abotoaduras também com Porque é materiais difícil, ver. distintos, né? E fazendo com madeira, né? Isso que eu ia Então, perguntar, qual que é a aceitação dos homens em materiais alternativos, nem alternativos, diferentes, não tradicionais, não, digamos então, eu assim. não tive, eu só fiz uma abotoadura com pedra, o resto foi tudo com madeira. Eu Que fiz legal. uma Ah, com pedra, porque a pessoa que comprou, ela ia participar de um batizado e ela queria deixar um presente para o afilhado usar no futuro. E aí ela falou, se eu colocar madeira tal, né? Porque pode ser que deteriore com o tempo, até o bebê usar uma botadura, né? Ia demorar. Aí eu falei, tá, vamos fazer com pedra. Então, quer dizer, tem essas coisas também, né? Tem é, que ouvir o teu não, com cliente também, né? O que ele quer. Se ele achou que o material é bacana, que não sei o que, ele vai. Aí você vai conversando e vai se adequando, né? É. Gente, isso é uma outra questão que eu acho que é muito interessante, né? Assim, o quanto a gente escuta ou não escuta o cliente. É claro que a gente sempre escuta o cliente. A diferença é que quando você tem um posicionamento, quando você tem uma linguagem, quando você tem algo a mais para falar do que apenas a forma pela forma, o cliente te escolheu por essas características. Então, sim, você vai fazer as alterações necessárias, mas ele já te escolheu por essas características. Quando você faz a forma pela forma, muitas vezes você acaba não tendo um diferencial e competindo por preço. Então, né, isso é dos maiores questionamentos que eu tenho das minhas alunas, que é, não, mas espera aí, eu faço o quê? É a minha cara, é a cara do cliente, como que eu posiciono a marca? É um pouco de tudo. Se você não tem uma identidade não é fazer o que você gosta, mas é ter como se fosse uma assinatura de estilo, de lifestyle, de sonho. Quando você tem essa assinatura, você sai do patamar de ser mais uma e ser a pessoa desejada. Então, existe uma grande diferença dessas duas posturas. A partir do momento que ele, né, está desejando a marca, quando você chega para conversar, você vai fazer as adaptações necessárias para a demanda. Claro, sempre vai se escutar o cliente, mas ele já se apaixonou pelo seu trabalho. Então, é diferente esse olhar.
Então, sim, a ter uma personalidade, ter uma maneira de trabalhar, ter um sonho vendido além da joia, ter a sua maneira de olhar para o mundo, colocando nessas questões éticas de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, o cliente sempre vai precisar de adaptação da forma para agradar as necessidades daquele projeto. Mas isso não significa que você está perdendo a personalidade. Se você não tem personalidade, você é só mais uma e começa aquela guerra por preço, né? Então pensem Exato. nisso com amor e carinho. Porque se a gente for pensar na realidade mesmo, você acaba ganhando na quantidade, né? Porque assim, ouro com diamante, com outras pedras caras, é lindo, também acho lindo, acho muito bonito. Mas a pessoa vai usar isso no dia a dia? A pessoa ou vai só usar numa festa? Então, assim, a gente também tem que pensar na joia do dia a dia. Então, você pensa em outros materiais, aí você vai, né? Você tem uma gama enorme para você vender, que nem eu falei, da parte de joia masculina e tudo mais, que é uma coisa que está meio negligenciada, eu achei, né? É um nicho de Quer dizer, mercado que de realmente mercado. é bem menos ativo, muito menos sonhado pela maioria das marcas, né? E realmente tem um público muito específico, tem espaço. E eu concordo com você quando você fala, fazer abotoador aqui, a gente conversou na Feninja, né? A gente se encontrou, é difícil, é a demanda, as peças, enfim. São questões muito específicas de uma demanda que é crescente, né, que tem sim uma aceitação e que também é questão de estar ensinando o público, né? É, Então acho que é sempre esse olhar. Quando a gente se posiciona, você consegue dialogar, como a gente está fazendo aqui, né? Quando você fala, o que se ganha é na demanda, assim. Tudo muito depende do posicionamento. É lógico que o sonho da peça exclusiva é de todo mundo, como poucos joalheiros no mundo conseguem ter um trabalho e fila de espera por um trabalho totalmente autoral. Mas dentro de uma realidade, a coleção sendo pensada com uma peça que eu chamo de peça conceito ou de peça religária, aquela peça realmente livre para você explorar a criatividade, mas também as peças pensando na rotatividade, no comercial, numa produção com preços mais viáveis e dependendo da época do ano, tudo isso são pensamentos que precisam estar presentes no desenvolvimento quando a gente fala de uma coleção. Quando você quer pensar como empresa, quando você quer sair do hobby, né? Quando você quer sair daquele que eu brinco que é colagem, né? Junta tudo que já viu de bonito e sai uma forma que nem sempre é tão nova assim. Então, para uhum, sair disso, você tem que ter um olhar de mundo que é só seu. E aí eu volto, não é fazer o que você usaria, é fazer o é, que espelha o olhar de mundo que você tem. É muito diferente de falar, é o que eu gosto, o que eu ponho no meu corpo. Não, é qual é o meu olhar de mundo, qual a ética por trás do meu trabalho, e aí sim você desenvolve essas formas de acordo com o mercado, com a demanda, com as necessidades do projeto. Que pode ser de uma exato, pessoa, pode ser de larga escala, né? Então é um exato. pouquinho de cada coisa aí. Mas é muito, muito bacana esse olhar de, gente, assim, existe alguns nichos que vocês podem estar pesquisando, que vocês podem estar direcionando o olhar de trabalho para você, de vocês também, se fizer sentido, né? Então isso É. é muito bacana. Eu acho que Enfim, são eu caminhos vou ter que uma a gente viajada pode fazer. agora. Mas voltando então aqui um pouquinho, né, dentro da sustentabilidade, para você, quais foram os maiores desafios dentro de tudo isso, para esse olhar atento, para essa postura que você traz para a sua joalheria, de ser uma joalheria mais sustentável ou mais consciente, vamos até trocar o tema, né, que o tema que você usa é É, mais consciente. Dentro dessa joalheria mais consciente, quais os maiores desafios que você enfrentou, que você enfrenta até hoje? fazer essa peça assim, se destacar para a pessoa ter o desejo de tê-la, né? É você, porque assim, eu percebo que uma coisa é você ver na minha loja online, outra coisa é a pessoa estar ali pegando, experimentando, se olhando no espelho. Eu vejo que essa é a diferença muito grande
Porque às vezes ela vê, ela não tá nem aí se você fez uma joia com vidro, se você fez com couro disso, com pele disso, tá? Mas ela quer ver nela se tá bonita. E você não ter esse contato com o cliente dificulta a venda, né? Porque assim, eu fiz, eu fui vim para a Alemanha, para Berlim específico, junto com o grupo do Brasil Eco Fashion, mas eles estavam todos com roupas e tal. Foi pela também. E só que a gente estava num grupo da Tex Brasil. E aí foi me dito, você tem que fazer joia com tecido. Daí eu enlouqueci, entendeu? Porque eu falei, meu Deus, como fazer joia com tecido? E aí eu tinha uns tecidos que são sustentáveis e tal, e eu fui fazendo. Então, quer dizer, também eu acho que assim, a criatividade é tudo, né? Você vai na tentativa e erro, né? A É. primeira vez você não precisa usar um metal caro, só para você fazer um teste, para ver se aquilo vai ficar bom, se não vai ficar, se vai ficar viável ou não. Aí você vai me falar, ah, você vendeu essas peças? Pois é, eu vendi algumas, outras não. As que eu não vendi, eu já transformei todas. Então eu vou transformando. Eu não Para o deixo peça material não ficar parada. parado, né? É. Exatamente, porque a gente tem que pensar que a gente está usando prata, também tem um custo, né? Então aí a gente vai. Acho que ficaram umas 3 peças só com tecido, né? Fiz uma promoção e tal, mas assim também as pessoas acho que não entendem, né? Muito também sobre a prata. Eu percebo também, né, que alguns clientes não têm uma certa resistência com a prata. E aí é tudo, acho que é realmente essa questão de postura de marca, de ir ensinando, né? De ir É, conversando, de falar qual é o olhar, o porquê do olhar. Essa é um trabalho de formiguinha, aquela coisa de grão em grão, mas as marcas exato. elas começam a se consolidar quando o discurso tem a ver, é coerente, é constante, tem a ver com o trabalho que você apresenta no final. Então, a gente vê alguns discursos de oportunidade e que acabam não se sustentando. Isso acaba prejudicando a longo prazo a própria consolidação da identidade daquela marca. Então, isso é um trabalho de que as próprias pessoas que vão e que dão valor para isso vão descobrindo, vão começando a consumir. Então, gente, todo o trabalho de uma marca é passo a passo, né? É, Não tem muito como pular essa etapa de não só criar a consistência, validar o seu pensamento e mostrar que ele é inerente de um tempo de pesquisa, que ele vai continuar, que é verdadeiro. Eu acho que a questão maior é essa, que é verdadeiro. E o consumidor mais novo hoje tem um olhar muito mais atento também, né? Então, às vezes, é questão é. da gente ver o consumo de que faixa etária, de como é esse olhar. Mas a gente vê essas questões de sustentabilidade no olhar do público mais novo vindo com uma força muito maior. Então, para isso tudo, a Exatamente. gente precisa entender a própria marca, né? Assim, é isso que eu falo para as alunas. E não desistir do olhar verdadeiro dessa construção que tem por trás ali dessa construção. Então, mas acho que também as pessoas também têm que se unir mais no Brasil. Por exemplo, aqui na Espanha eu faço parte, né, que foi uma colombiana que mora aqui nas Ilhas Canárias que criou. Então, você tem um grupo que formou, foi um trabalho também bem de formiguinha, elas começaram a participar do Madre Roya, eram pequenas e tal, e hoje já está com bastante gente no grupo. Então, aí procura fornecedor disso, fornecedor aquilo, que tenha, né, um olhar mais sustentável também para os produtos e tudo mais. Então, são coisas assim que falta também um pouco, sabe? E outra coisa que eu faço aqui, vou fazer aqui de novo agora, no dia 14, é participar de um desfile. A gente não tem isso no Brasil. Só me fala que Então, falhou bem na hora que você falou. Qual o nome desse grupo? é Royas Sustenibles. Nossa,
Você Desculpa, entendeu? falhou de novo. De novo, joias Ah, agora sustentáveis foi. em Tá. espanhol. Não, não, agora foi, né? Nessa última vez foi. Ah, eu falei, poxa, foi igual, né? Na hora que você falou, né? O segredinho Qual, qual. falhou. Não, É assim, porque eu sacanagem. acho legal, assim, ter mais eventos nesse sentido, porque mesmo que o Eu evento seja concordo. pequeno, né, vamos fazer um desfile só de joia? Ah, o modelo vai vestido de preto ali, aí só vai mostrar a joia. Isso é legal, isso não tem, né? Eu fico brigando para ter, mas não tem. Então, senão, é isso que eu estou te falando, as pessoas não vão ver, não vai, ver ao vivo é diferente, né? Eu É. acho que precisa isso também. E a gente se unir nesse sentido, acessórios com a roupa, né? Vamos fazer um look assim, vai ficar legal, a pessoa vai começar a entender mais até, né? De moda sustentável, como um todo, né? Vamos dizer assim. Eu Olha, acho também bem então, interessante. é um nicho que é aberturas aí, Raquel, por favor, mexe, mexe os pauzinhos, com certeza muita gente vai aderir. E realmente essa união para quem, principalmente para quem está começando, é, é outra força. Eu fiz muita coisa coletiva mesmo. E um dá força para o outro, não só na publicidade, mas em questões financeiras, né, rateios. Então, grupos coletivos para fazer eventos, para fazer exposições, eles realmente são muito benéficos em vários pontos de vista, né? Então, a gente fala aí É, de divisão de custo, de um apoiar o outro na divulgação, ainda mais quando une outros setores, como poderia ser vestuário, enfim, né? Outros acessórios, outros artefatos. Então, tudo isso é um olhar bacana que eu acho que você podia pensar, hein? Pensar em é, começar um eu movimento já desse. comecei assim, eu fiz uma parceria com a Leaf Eco, são óculos de madeira. Aí, só que não deu tempo na época do desfile de eu colocar a prata. Então eu fiz eu coloquei agora alguns detalhes em prata. Então ficou completamente diferente. Então são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a pensar. Se a gente não se unir com outros acessórios ou aí se ficar só naquela coisinha, né, normal, vende, não vou falar que não vende, né, porque vende, mas eu acho que poderia começar a ter um outro olhar também, né, Eu seria acho que interessante. sim, tem nicho de venda para tudo, gente. Eu acho que a Exato. joalheria tradicional não dá para a gente falar jamais. Eu tenho uma paixão muito grande pelos materiais tradicionais, mas não impede de se colocar outros materiais com uma linguagem, sim, né? E aí é aquela questão que eu fico muito, não é ficar em cima do muro nem no meio termo, não, é que eu acho que tudo pode ser usado dentro da mesma marca, contanto que você saiba se posicionar e o que você está fazendo. Então, os Exato. nichos, eles existem, mas o criativo pode ter uma cabeça muito aberta. Então, você pode, senhora, estar num desfile de algo completamente artístico e conceitual, e ora está desenvolvendo uma coleção com o olhar para a alta tiragem e uma venda para um determinado evento, um determinado público. Dentro de tudo isso, e aí o que, para mim, a linguagem, ela está muito além disso. Quando você fala de uma identidade de marca, ela vai muito dentro da ética e do olhar das pessoas, e não só se é uma peça única totalmente artística ou se é uma peça de alta tiragem. Quais são os pilares por trás de tudo isso? Quando a gente consegue realmente definir os pilares, você joga entre esses universos da maneira que o projeto e o trabalho, né, venha, se fizer ou não fizer sentido para você. Então, eu acho que a gente não Exato. pode limitar o criativo por trás da marca. Então ele só faz coisa comercial, ele só faz coisa completamente conceitual. Não, como que isso pode ser unido? Como que a gente pode criar uma identidade dentro da internet que reforce o seu olhar de mundo para não fazer discurso vazio e a própria pessoa ficar doente, né? Porque ninguém sustenta discurso vazio muito tempo sem dar aquela agonia.
Então, É, um pouquinho de tudo isso, quando a gente fala numa construção de marca com uma pessoa por trás daquela marca que está dando cara a tapa, gente, sim, envolve tudo isso. E é muito mais sério, com muito mais entrelinhas do que vocês imaginam. E é muito gostoso ter essa liberdade, né? E eu vejo que você faz é isso bastante, né? falso. Faço. Às vezes é aquilo que eu falei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas eu continuo fazendo os testes que eu acho que eu tenho que fazer. Mesmo que eu tenha que fazer algumas outras peças, mas colocando uma pedra, colocando um outro elemento, eu vou continuar, né, fazendo essa linha, né? Que assim, É. continua, a pesquisa continua. Para você ter uma ideia, quando eu estava no Chile, né, fui numa estação de esqui que é num vulcão, peguei uma pedra preta, não sabia o que era. Peguei, eu gostei da pedra, peguei. Aí eu trouxe para o Brasil, pedi para o lapidador, falei, vê o que, que sai disso. Era um basalto, entendeu? E ele tinha uns cristalzinhos dentro e tal. Aí eu fiz umas cupilhas em ouro, coloquei uns diamantes na pedra. Então aí eu tava com uma peça completamente diferente e única. Uhum. É, e é esse jogo, né? Entre o olhar do material, o olhar do propósito, é essa mistura toda que é uma construção de marca, e é o que ela falou, é pesquisa, é olhar atento, é olhar aberto para as possibilidades, é olhar aberto para os materiais, jogar com os materiais, dependendo da coleção, do tema. A Raquel também falou que eu gosto de trabalhar com um tema, eu gosto de direcionar. Então, tudo isso, gente, quando entra por trás uma metodologia, a metodologia te dá muito mais liberdade, né? A gente fala assim, metodologia não aprisiona, metodologia te dá liberdade para usar da forma que desejar as ferramentas. Mas a gente só tem a liberdade depois que a gente aprende a controlar. Então, É, enquanto a gente não controla e não entende o que está por trás de tudo isso, como que vai conseguir fazer diferente? Como que não vai fazer mais do mesmo se você não tem controle das ferramentas e do raciocínio, exatamente. né? Então, é isso tudo que eu gosto de discutir, é tudo isso que eu gosto de trazer quando as pessoas querem entrar nesse universo do design, que é criar muito além da joia, criar uma marca inspiradora, criar uma marca que busque sua essência e sim que tenha visão comercial. Uma coisa não exclui a outra. A visão comercial, ela é muito importante. E aí é isso que eu acho que diferencia, né? A joia é completamente só artística. Então, aonde está o meio termo de tudo isso? Então, para quem gosta desse tema, né, a gente tem algumas lives atrás, tem algumas lives que eu fiz, inclusive uma que fala do prêt-à-porter, como que é, do conceitual ao prêt-à-porter, que é uma brincadeira, né, no tema, mas enfim, falando disso, dessa joia comercial e dessa joia de alta escala, como que tudo isso pode unir na mente de uma marca, dá uma olhadinha lá, e é um pouco de tudo isso. Tragam o olhar de mundo de vocês, tragam esse olhar de sustentabilidade, abram a mente para pesquisa de novos materiais, abram a mente para refúgio de algumas empresas, né? Porque seria lixo de uma empresa pode ser um material rico e encantador dentro de um olhar de joalheria. E sim, a inovação tem espaço. E sim, você pode misturar com os materiais tradicionais. Os materiais tradicionais, existem maneiras de você ter materiais mais sustentáveis, como o metal de reuso, como não descartar gemas quebradas. Enfim, eu acho que todo mundo tem aquela caixinha de pedra quebrada, né? Todo joalheiro tem aquelas peças sem par, enfim, aquela coisa ali. Poxa, olha com outro olhar, aquilo já foi extraído, aquilo já está para fora da terra, aquilo já teve um trabalho feito ali em cima. Como pode se reutilizar tudo isso? E quando a gente começa a pensar nisso, numa postura de oficina, numa, né, postura de descarte dos líquidos, de tudo isso, são maneiras de você ter uma joalheria mais consciente. E foi muito bacana, assim, para mim, toda a visão de construção da sua marca é uma aula para todos nós, né? E com esse olhar internacional, né? Com esse olhar de estar ali nas feiras, de estar vendo o resultado. Então, eu agradeço demais esse compartilhamento aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né? Porque
É como assim, as pessoas nunca me ouviram falar, já leram, mas nunca me ouviram falar a respeito, né? Então, eu acho muito interessante fazer. Sim, o que eu puder agregar, estou à disposição. Ah, mas olha, fique, você está sempre convidada. Acho então que tem que falar mais, né? Passa, você fala super bem, é super legal, é gostoso ir escutando esse crescimento, essa transformação da marca. Sinta-se convidada sempre, o espaço aqui está aberto, sempre que você tiver novidade que você quiser, né, tá divulgando, pode vir, que foi muito gostoso bater esse papo com você. E deixa eu só rodar aqui, que eu falei que quem quisesse mandar perguntinha podia, mas eu acabei não lendo, né? A gente coisa. E aqui tem só a Janete falando pra gente, muita informação, adorando, bacana, Janete, que gostoso. Enfim, não tem perguntinhas. Então, gente, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui na live de hoje. Foi um bate-papo muito gostoso. As lives todas ficam gravadas, então essa para quem chegou atrasado, para quem está entrando agora, sim, tá desde o começo. Vai ficar gravado não só essa, como todos os outros encontros estão gravados aqui no Instagram. Tem material no YouTube também, então quem ainda não segue no YouTube, tem um material específico lá no YouTube, bem bacana também. E para quem quiser saber das novidades, quem quiser ficar, né, sempre por dentro do que está acontecendo, não só nas lives que vão acontecer, nos cursos que vão ser lançados, em divulgação do trabalho em si, da marca, enfim, do que eu faço, tem o grupo de WhatsApp. Tá aqui no link do Bianimota, né, do perfil Bianimota, clica lá, entra no grupo, que aí vocês também vão saber das novidades. E a Raquel tá aqui, o Insta dela, eu vou deixar também ali anotado, enfim, isso vai ficar nas duas. Raquel, quer fazer alguma divulgação, algum canal específico? Não, eu vou a partir de no IFEMA, onde tem as feiras, que a gente vai finalizar uma exposição do projeto Mialo, que é sobre saúde mental, né? E tem uma exposição que está acontecendo, está em Tenerife também, que é o projeto Denisova, que é essa menina dos meus olhos, que eu tenho que achar uma joia da história e fazer uma releitura, né? E esse Que é ano um eu projeto muito fiz bonito, né? esse ano eu fiz esse projeto, eu peguei uma história da mitologia grega, né, de Hércules, uma releitura de um bracelete. Então, vai estar no meu Instagram também, tem lá a peça, quem quiser ver. E também outros joalheiros que queiram participar no próximo ano, a gente está organizando. É legal. Então, ó, quando tiver o próximo lançamento, né, a próxima Open Call do Danisova, você me avisa, a gente faz uma live aqui para explicar certinho para todo mundo como funciona. É um Perfeito. projeto super bonito, gente, e que vale a pena a gente trazer aqui para compartilhar com vocês também. Então, Raquel, muito obrigada pelo Obrigada. encontro. Agradeço Muito de obrigada. coração. Eu que agradeço. Foi ó. Tá Então, ótimo, estou à disposição. Muito tá obrigada. joia. Um abraço. Brasil. Tchau, tchau. Tchau.